Você já teve a estranha sensação de que, quanto mais tentava consertar a própria vida, mais tudo parecia escapar do seu controle? Como se cada esforço, cada nova decisão e cada plano cuidadosamente elaborado apenas aumentassem o peso que você carregava no peito. Talvez você tenha acreditado que precisava insistir mais um pouco, trabalhar mais algumas horas, salvar aquele relacionamento, convencer aquela pessoa, alcançar aquela meta ou simplesmente provar para si mesmo que ainda era capaz. Afinal, foi isso que a maioria de nós aprendeu desde cedo. Quando algo não está funcionando, a única resposta é fazer mais, correr mais rápido e lutar com ainda mais força. Mas, e se essa ideia estiver levando você exatamente para longe daquilo que mais procura? Carl Jung observou que existe dentro de cada ser humano uma força silenciosa chamada ego, uma parte da mente que busca desesperadamente segurança, previsibilidade e controle. O problema é que o ego acredita que controlar é o mesmo que viver, quando na verdade, controlar muitas vezes significa apenas esconder o medo de perder aquilo que nunca esteve realmente em nossas mãos. É por isso que tantas pessoas vivem exaustas sem perceber que não estão cansadas apenas do trabalho, dos problemas ou das responsabilidades. Elas estão cansadas de tentar sustentar sozinhas um peso que jamais foram chamadas para carregar. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas deixem de perceber algo profundamente importante. Enquanto o ego grita por respostas imediatas, existe uma parte muito mais silenciosa dentro de nós que não fala através da pressa. Jung acreditava que essa dimensão mais profunda da psique se manifesta por meio da intuição, dos símbolos, dos sentimentos difíceis de explicar e daquela sensação persistente de que algo dentro de nós sabe uma verdade que a razão ainda não consegue compreender. Muitas tradições espirituais enxergam esse mesmo movimento como a maneira discreta pela qual Deus conduz a vida humana, não por meio de vozes audíveis ou acontecimentos espetaculares, mas através de mudanças quase imperceptíveis, que só podem ser percebidas quando diminuímos o ritmo. Talvez Deus nunca tenha deixado de orientar seus passos. Talvez seja o excesso de ruído criado pelo medo que tenha impedido você de perceber essa direção. E se isso for verdade, então algumas das maiores dificuldades da sua vida podem não ser sinais de abandono, mas convites silenciosos para abandonar a ilusão de que tudo depende exclusivamente da sua força, porque existe uma diferença enorme entre lutar por aquilo que faz sentido e insistir em um caminho que a própria alma já começou a deixar para trás. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas comete um erro quase invisível. Quando a vida começa a perder o brilho, quando as respostas deixam de aparecer e o entusiasmo desaparece sem uma razão aparente, a reação automática costuma ser acelerar ainda mais. Trabalha-se mais, planeja-se mais, insiste-se mais, como se a intensidade do esforço pudesse obrigar a vida a voltar a cooperar. Mas Jung percebeu algo que poucos conseguem enxergar enquanto estão presos nesse ciclo. A mente pode continuar avançando, mas a alma já pode ter parado há muito tempo. Pense em um barco tentando navegar contra uma correnteza muito forte. O remador acredita que precisa apenas usar mais força. Porém, quanto mais luta contra o rio, mais rapidamente se esgota. O problema nunca foi a falta de capacidade para remar, mas a direção escolhida. Da mesma forma, existem momentos em que a energia desaparece não porque você se tornou incapaz, preguiçoso ou fracassado, mas porque existe uma parte mais profunda de você que já não consegue sustentar um caminho que perdeu o sentido. Jung observava que a energia psíquica nunca desaparece simplesmente. Ela se desloca. Ela deixa de alimentar aquilo que já não favorece o crescimento interior e começa, silenciosamente, a apontar para outra direção. É por isso que algumas pessoas permanecem anos insistindo em um trabalho que as esgota, em um relacionamento que apenas prolonga a dor, ou em objetivos que já não despertam nenhuma alegria verdadeira. O ego interpreta essa perda de entusiasmo como um defeito que precisa ser corrigido, mas talvez ela seja, na realidade, um convite para escutar algo que durante muito tempo foi ignorado. Muitas tradições espirituais enxergam esse momento como uma das formas mais delicadas pelas quais Deus guia a vida humana, nem sempre abrindo portas imediatamente,
mas retirando a paz daquilo que já não pertence ao nosso caminho, não como castigo, mas como proteção, porque se continuássemos recebendo a mesma força para permanecer onde estamos, talvez jamais encontrássemos coragem para descobrir o lugar onde realmente deveríamos estar. E isso muda completamente a maneira de interpretar os períodos de cansaço. Talvez você não esteja sendo abandonado, talvez esteja sendo redirecionado, talvez Deus não esteja impedindo o seu progresso, mas impedindo que você avance ainda mais por uma estrada que terminaria em um vazio muito maior. E quando essa possibilidade começa a fazer sentido, uma pergunta inevitável surge dentro de nós. Se os primeiros sinais já estavam presentes há tanto tempo, por que quase sempre só percebemos quando a própria vida nos obriga a parar? Talvez a resposta seja mais simples e, ao mesmo tempo, mais desconfortável do que imaginamos. Nós raramente ignoramos os sinais porque eles não existem. Ignoramos porque eles quase nunca chegam da maneira que esperamos. O ego espera respostas claras, acontecimentos extraordinários, uma certeza absoluta de que é hora de mudar, mas a alma fala outra linguagem. Ela começa com pequenos incômodos, uma inquietação difícil de explicar, uma sensação persistente de que algo perdeu o sentido, mesmo quando, por fora, tudo parece estar funcionando. Jung observou que o inconsciente não invade a consciência de uma só vez. Ele se aproxima lentamente, através de símbolos, emoções, sonhos, intuições e daquele estranho sentimento de que estamos vivendo uma vida que já não combina conosco. O problema é que o ego odeia a incerteza. Então ele faz o que sempre fez. Transforma qualquer desconforto em mais trabalho, mais distração, mais ocupação. Quantas pessoas lotam suas agendas não porque estão realizadas, mas porque têm medo do silêncio? Porque sabem, ainda que inconscientemente, que basta um instante sem distrações para ouvirem perguntas que vêm evitando há anos. É justamente por isso que tantos vivem cercados de compromissos e, ainda assim, carregam uma solidão que ninguém percebe. O silêncio assusta, porque ele revela aquilo que o barulho consegue esconder. E talvez seja nesse ponto que a psicologia de Jung e a espiritualidade caminhem lado a lado de forma surpreendente. Muitas vezes, imaginamos Deus falando apenas através de grandes milagres, quando na realidade, a orientação mais profunda pode começar exatamente nesse desconforto que insiste em voltar, não como uma condenação, mas como um convite amoroso para olhar onde já não existe vida. Pense em uma planta esquecida em um ambiente sem luz. Antes de secar completamente, ela começa a perder o brilho das folhas, depois enfraquece aos poucos, até que sua aparência denuncia aquilo que suas raízes já estavam vivendo havia muito tempo. A alma humana segue um movimento parecido. Antes da grande crise, existem pequenos avisos. Antes do colapso, existe um cansaço persistente. Antes da ruptura, existe uma paz que desaparece lentamente. Nada disso acontece para destruir você. Acontece para impedir que continue ignorando aquilo que sua parte mais profunda já compreendeu. Talvez Deus não retire imediatamente aquilo que está errado em sua vida, porque primeiro deseja mostrar, com delicadeza, que você mesmo pode perceber onde deixou de florescer. Mas quando esses sinais continuam sendo ignorados, a própria vida precisa encontrar uma maneira muito mais intensa de ser ouvida. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas acreditam que Deus as abandonou, quando na verdade, talvez estejam vivendo o instante em que Ele mais silenciosamente está trabalhando. Porque quando os pequenos avisos deixam de ser suficientes, a vida começa a interromper aquilo que insistimos em manter de pé. Jung observava que o inconsciente possui uma função compensatória. Quando o ego se afasta demais daquilo que somos em essência, a própria psique busca restaurar o equilíbrio. No início ela apenas sussurra, depois insiste. E se ainda assim não for ouvida, acaba criando situações que tornam impossível continuar vivendo exatamente da mesma maneira. É por isso que algumas pessoas só percebem que estavam infelizes depois que perdem o emprego que acreditavam ser indispensável. Outras só descobrem quem realmente são quando um relacionamento chega ao fim. Algumas encontram um novo sentido apenas depois que seus antigos planos desmoronam completamente. O ego interpreta esses acontecimentos como fracassos, porque mede a vida apenas pelo que consegue preservar. Mas a alma
mede a vida pelo que consegue transformar. Existe uma diferença profunda entre perder algo e ser libertado de algo. E essa diferença quase nunca é percebida enquanto a dor ainda está presente. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de mármore. Para quem observa de fora, cada golpe do cinzel parece destruição. Mas o escultor nunca está destruindo a obra. Ele está removendo tudo aquilo que impede a verdadeira forma de aparecer. Talvez seja assim que Deus também trabalhe em muitos momentos da nossa existência. Não acrescentando imediatamente aquilo que desejamos, mas retirando aquilo que já não permite que nos tornemos quem fomos chamados a ser. Jung acreditava que o processo de individuação exige exatamente isso: abandonar imagens antigas de nós mesmos para que o verdadeiro self possa emergir. E talvez seja por essa razão que algumas fases da vida sejam tão dolorosas. Não porque Deus tenha se afastado, mas porque o ego resiste desesperadamente a deixar partir identidades, expectativas e certezas que já cumpriram seu papel. Quanto maior a resistência, maior costuma ser o sofrimento. Mas quando começamos, ainda que timidamente, a aceitar que nem toda perda representa um castigo, algo muda dentro de nós. O medo começa a ceder espaço para uma curiosidade silenciosa. E pela primeira vez deixamos de perguntar apenas "por que isso aconteceu comigo?", para fazer uma pergunta muito mais transformadora: o que essa experiência está tentando revelar sobre o caminho que devo seguir? É justamente quando essa pergunta nasce que acontecimentos aparentemente comuns começam a adquirir um significado completamente novo. É curioso perceber que, depois de um período de dor profunda, algo começa a mudar sem que possamos explicar exatamente como. A vida continua sendo a mesma, as ruas permanecem no mesmo lugar, as pessoas seguem suas rotinas, mas a maneira como enxergamos tudo ao nosso redor parece diferente. Aquilo que antes passava despercebido começa a chamar nossa atenção. Uma conversa aparentemente comum desperta uma reflexão inesperada. Um livro chega às suas mãos justamente quando você precisava daquela resposta. Uma pessoa cruza seu caminho e, sem imaginar, diz exatamente as palavras que você precisava ouvir. Durante muito tempo, a maioria de nós chama isso apenas de coincidência. Mas Carl Jung acreditava que existem acontecimentos cuja importância não pode ser medida apenas pela lógica. Ele chamou esse fenômeno de sincronicidade, a experiência de perceber que certos eventos externos parecem dialogar com aquilo que está acontecendo em nosso mundo interior. Não porque exista uma relação mecânica entre eles, mas porque carregam um significado profundamente transformador para quem os vive. É como se a realidade começasse a responder à mudança que aconteceu dentro de nós. E talvez seja justamente aqui que muitas pessoas encontrem uma ponte entre a psicologia e a espiritualidade. Enquanto Jung descrevia esse processo como uma conexão significativa entre a psique e os acontecimentos da vida, inúmeras tradições espirituais reconhecem nesses mesmos momentos a maneira delicada pela qual Deus conduz aqueles que finalmente aprenderam a escutar. Não através de imposições, mas por meio de circunstâncias que surgem no tempo certo. Pense em alguém caminhando por uma estrada coberta por uma neblina muito densa. Quem está nessa estrada nunca consegue enxergar o percurso inteiro. Vê apenas alguns passos à frente. Ainda assim, cada passo dado revela naturalmente o próximo trecho do caminho. A vida raramente nos mostra o destino completo antes de começarmos a caminhar. O ego gostaria de receber um mapa detalhado, todas as respostas, todas as garantias. Mas Deus, muitas vezes, parece ensinar de outra forma. Primeiro revela o próximo passo, depois o seguinte, e assim sucessivamente. Talvez seja por isso que tantas pessoas olham para trás anos depois e percebem que aquilo que parecia um acaso acabou mudando completamente o rumo de suas vidas. O encontro inesperado, a porta que se fechou, a oportunidade que surgiu quando tudo parecia perdido. Nada fazia sentido naquele momento, mas olhando em retrospecto, tudo parece ocupar exatamente o lugar onde deveria estar. E compreender isso transforma profundamente a forma como começamos a caminhar dali em diante. E talvez seja exatamente essa a maior mudança que acontece dentro de uma pessoa quando ela deixa de lutar contra tudo o que não pode controlar. As circunstâncias externas nem sempre mudam imediatamente. Os desafios continuam existindo.
Algumas respostas ainda demoram a chegar e o futuro permanece envolto em incertezas. No entanto, algo muito mais importante começa a acontecer em silêncio. A guerra interior diminui. Jung percebeu que o sofrimento humano nem sempre nasce das dificuldades da vida, mas da distância entre aquilo que somos e aquilo que insistimos em aparentar ser. Quanto mais o ego tenta sustentar uma imagem que já não corresponde à verdade da alma, maior se torna a tensão interna. É como tentar manter uma porta fechada enquanto alguém do outro lado continua empurrando com toda a força. O desgaste não acontece porque a porta exista, mas porque duas forças caminham em direções opostas. Durante anos, muitas pessoas acreditam que precisam continuar sendo a versão que agradou a família, correspondeu às expectativas da sociedade ou conquistou o reconhecimento dos outros. Mas chega um momento em que essa identidade começa a pesar mais do que proteger. E é nesse instante que o self, conceito central da psicologia de Jung, começa a chamar a pessoa para uma existência mais autêntica. Não significa abandonar responsabilidades, nem viver apenas seguindo emoções passageiras. Significa permitir que a vida deixe de ser guiada exclusivamente pelo medo. Muitas tradições espirituais descrevem esse mesmo processo como aprender a confiar em Deus. Não uma confiança ingênua que espera uma vida sem problemas, mas uma confiança madura, que permanece firme mesmo quando nem todas as respostas estão disponíveis. É semelhante ao agricultor que prepara a terra antes da chuva. Ele não controla o clima, não acelera as estações e não obriga a semente a germinar. Ainda assim, trabalha com dedicação porque compreende que existem processos que pertencem a uma sabedoria maior do que sua própria vontade. Talvez seja exatamente isso que Deus tente ensinar em determinados momentos da nossa caminhada. Nem tudo aquilo que importa cresce na velocidade que desejamos. Algumas mudanças acontecem lentamente, primeiro dentro da alma e só depois aparecem no mundo exterior. Quando compreendemos isso, deixamos de medir nossa vida apenas pelos resultados imediatos e começamos a prestar atenção na pessoa que estamos nos tornando ao longo da jornada. E é curioso perceber que, quando essa transformação interior finalmente acontece, a necessidade de controlar tudo começa a desaparecer quase sem esforço. Em seu lugar, nasce uma serenidade difícil de explicar, como se uma parte profunda de nós finalmente reconhecesse que nunca esteve caminhando sozinha. E é justamente dessa paz silenciosa que nasce o último e mais importante passo dessa jornada. E quando essa serenidade finalmente começa a ocupar o lugar da ansiedade, muitas pessoas acreditam que encontraram uma resposta definitiva para todos os seus problemas. Mas o que realmente acontece é muito mais profundo do que isso. A vida não se torna perfeita. Os desafios continuam existindo. Decisões difíceis ainda precisam ser tomadas e dias de incerteza continuam fazendo parte da caminhada. A diferença é que, pela primeira vez, você deixa de sentir que precisa travar uma batalha contra a própria existência. Carl Jung dizia que o maior privilégio de uma vida é tornar-se quem realmente se é. Essa frase parece simples, mas guarda uma das verdades mais difíceis de aceitar. Porque tornar-se quem realmente somos exige abandonar inúmeras versões que construímos apenas para sermos aceitos, admirados ou para corresponder às expectativas dos outros. Durante muito tempo, acreditamos que amadurecer significa acumular conquistas. No entanto, a verdadeira maturidade muitas vezes acontece quando começamos a abandonar aquilo que nunca fez parte da nossa essência. Existe um momento em que o ego finalmente percebe que controlar cada detalhe da vida não trouxe a paz que prometia. E quando essa ilusão começa a desaparecer, algo extraordinário acontece dentro da alma. Surge um silêncio diferente. Não o silêncio da solidão, mas o silêncio de quem já não precisa responder imediatamente a todas as perguntas. Jung chamava esse movimento de aproximação do self, aquele centro mais profundo da personalidade, onde as partes fragmentadas começam, lentamente, a encontrar unidade. Muitas tradições espirituais descrevem essa mesma experiência como caminhar mais perto de Deus, não porque todas as dúvidas desapareçam, mas porque a confiança passa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo. Pense em alguém que atravessa uma floresta durante a noite segurando apenas uma pequena lanterna. A luz nunca ilumina todo o caminho,
ela revela apenas alguns metros à frente. Ainda assim, esses poucos metros sempre são suficientes para dar o próximo passo. A vida parece funcionar exatamente dessa maneira. O ego exige enxergar o destino inteiro antes de começar a caminhar. Deus, porém, frequentemente nos oferece apenas a luz necessária para o próximo passo. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas confundem fé com certeza absoluta, quando na realidade, a verdadeira fé nasce da coragem de continuar caminhando mesmo sem controlar tudo. É nesse ponto que percebemos que a paz nunca foi a recompensa por termos resolvido todos os problemas. Ela sempre foi o resultado de deixarmos de acreditar que precisávamos resolvê-los sozinhos. E talvez seja essa a verdade que tantas pessoas levam anos para descobrir. A vida nunca exigiu que você controlasse cada detalhe do caminho. Ela apenas pediu que tivesse coragem para dar o próximo passo. Olhando para trás, você provavelmente conseguirá lembrar de momentos que, na época, pareciam apenas dor, perda ou fracasso, mas que hoje revelam um significado completamente diferente. Aquela porta que se fechou, aquele relacionamento que terminou, aquele sonho que não aconteceu, aquele atraso que tanto o fez sofrer. Talvez nada disso tenha sido um acidente. Jung acreditava que existe dentro de cada ser humano um impulso silencioso que o conduz em direção àquilo que ele realmente nasceu para ser. Esse movimento não elimina os desafios, mas dá sentido a eles. E quando permitimos que essa transformação aconteça, deixamos de viver apenas para proteger o ego e começamos a construir uma vida alinhada com aquilo que existe de mais verdadeiro dentro de nós. Muitas tradições espirituais enxergam exatamente nesse processo a ação discreta de Deus. Não como alguém que decide cada detalhe da nossa história sem a nossa participação, mas como uma presença constante que nos convida, dia após dia, a abandonar o medo para caminhar com mais confiança. Talvez Deus nunca tenha deixado de abrir portas. Talvez tenha sido o desespero em tentar manter abertas as portas erradas que impediu você de perceber as novas oportunidades surgindo ao seu redor. E quando finalmente compreendemos isso, algo muda profundamente. A ansiedade perde espaço para a confiança. A necessidade de controlar tudo dá lugar à sabedoria de discernir aquilo que realmente depende de nós e aquilo que precisa apenas do nosso coração disposto a confiar. A paz deixa de ser um destino distante e passa a acompanhar cada passo da caminhada. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a alma finalmente encontrou um lugar onde pode descansar. Se existe uma mensagem que merece permanecer com você depois deste vídeo, é esta. Nem sempre o maior ato de coragem é insistir. Às vezes o maior ato de coragem é confiar. Confiar que nem toda demora significa rejeição, que nem todo fim representa uma derrota, que nem todo silêncio é ausência, e que muitas vezes, enquanto você acreditava que estava caminhando sozinho, Deus já estava preparando em silêncio exatamente o caminho que sua alma precisava encontrar. Talvez o verdadeiro milagre nunca tenha sido controlar o futuro. Talvez tenha sido descobrir que você nunca precisou carregá-lo sozinho. Se esta mensagem encontrou você no momento certo e fez seu coração refletir de alguma forma, deixe isso registrado nos comentários. Quero muito saber qual parte mais tocou a sua vida e o que você sentiu ao longo dessa jornada. A sua experiência também pode ser exatamente a palavra de esperança que outra pessoa precisava ler hoje. E se você chegou até o final deste vídeo, escreva nos comentários a palavra confiança. Assim eu vou saber que você percorreu toda essa reflexão e permitiu que essa mensagem chegasse até o fim da sua caminhada. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando, juntos, as profundas lições da psicologia de Carl Jung e suas conexões com a espiritualidade, o autoconhecimento e o propósito de vida. Que Deus abençoe a sua caminhada, ilumine suas decisões e lhe conceda serenidade para reconhecer, mesmo nos dias difíceis, os caminhos que Ele silenciosamente prepara para você. Nos vemos no próximo vídeo.